Então, pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso MS Project 2019 e na aula passada nós fizemos o seguinte, nós trabalhamos as configurações gerais do nosso MS Project. Então, nós fizemos configurações que iam servir para todos os próximos projetos, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos configurar algumas informações que podem ser específicas para cada cronograma que está sendo elaborado. Então, o que nós vamos fazer agora são configurações dentro dessa aba projeto. Então, nós vamos aqui em informações do projeto e também vamos configurar algumas alterações aqui do nosso período de trabalho. Vamos definir as folgas, vamos definir os horários de trabalho desse projeto específico, tá certo? Então, começando aqui, vamos para informações do projeto. Aqui em informações do projeto, eu vou ter possibilidade de agendar as minhas tarefas a partir da data de início do projeto ou também a partir da data de término do projeto. E qual a diferença entre elas? Quando eu agendo a partir da data de início do projeto, eu determino qual a data prevista para iniciar as atividades. E quando eu for lançando as minhas tarefas, o MS Project vai fazendo essa contabilização de períodos a partir dessa data inicial. E vai me informar um pouco mais à frente qual é essa data de término, tá bom? Sendo o contrário, se eu colocar a data a partir da data de término, agendamento a partir da data de término do projeto, então eu estou determinando a data final do projeto, vou lançar as minhas tarefas e o Project vai fazer essa listagem de tarefas, sequências de tarefas da data final até a data inicial. Então ele vai me determinar de forma automática, né, a partir dos lançamentos das tarefas, qual a minha data de início. Veja que quando eu coloco o agendamento a partir da data de término, eu determino a data de término e o próprio Project me determina o início. É tanto que eu fico sem a opção aqui, fica travado. Mesma forma, se eu mudar aqui para a data de início, a data que fica travada é a data de término. Tá certo? Para essa nossa configuração, vamos deixar data de início do projeto. Outras informações que ele me passa aqui é só informando a data inicial e essa questão do calendário, possibilidade de colocar 24 horas padrão e turno da noite. Nós vamos deixar padrão aqui porque nós vamos criar um calendário específico para esse projeto. Beleza? Então aqui só dá OK para a gente seguir. Nessa nossa segunda parte de configuração, nós vamos agora para alterar período de trabalho, tá? Onde nós vamos definir as folgas. Então nós temos aqui o seguinte, nós temos essa janela de alteração do período útil e aqui eu vou ter algumas informações para esse calendário padrão do Project, onde ele determina o horário de início das atividades e o horário de término das atividades. Tá? Isso aqui nós vimos esses horários lá na configuração inicial na aula anterior. Vou mostrar para vocês lá, tá certo? Então nós viemos aqui na aula passada em arquivo, opções e aqui na configuração de cronograma nós tínhamos a possibilidade de fazer a configuração aqui. Só que é mais interessante e o próprio MS Project indica que a gente faça a configuração a partir da alteração na aba do período útil. Então é o que nós vamos fazer aqui, tá certo? Vamos lá. Nessa configuração, o que é que nós temos aqui? Eu tenho a configuração do meu layout do calendário, tá? E na minha legenda eu tenho que de segunda a sexta-feira é considerado como um dia útil. Fundo branco, né? Segunda a sexta-feira, dia útil. Sábado e domingo, dia não útil. Então, o padrão dele é isso, tá? Fundo cinza aqui para o não útil. E dentro desse período, nós vamos ter alguns dias de exceção.
Quais são esses dias de exceção? Especificamente aqui em abril, nós temos sempre esse dia 21 de abril, que é o dia da Inconfidência Mineira, é um feriado, então pode ser considerado como um dia de exceção. É um dia que normalmente seria, como é uma terça-feira, seria um dia útil, mas como é um feriado, vai ser um dia de exceção e a gente vai fazer essa configuração aqui, tá certo? Vamos configurar as exceções e depois vamos configurar também a semana de trabalho, tá? Como é que a gente vai fazer essa configuração? Nós vamos criar um novo calendário. Então, eu vou criar um novo calendário e vou chamar esse calendário de construção civil, tá? Por que é que eu vou chamar de construção civil? Porque todos os meus projetos de construção civil eu vou utilizar esse calendário, certo? Então, vou criar uma cópia a partir do calendário padrão, porque aí eu consigo aproveitar algumas configurações do calendário padrão. Então, venho aqui, dar o OK, certo? Então, as alterações que nós vamos fazer agora vai ser as alterações para esse calendário da construção civil, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou listar agora as minhas exceções. Quais são as minhas primeiras exceções? São os feriados nacionais, certo? Então, eu já listei aqui no meu bloco de notas quais são os feriados nacionais e nós vamos lançar todos eles aqui, certo? Primeiro feriado do ano eu tenho, que é o dia 1º, tá? Então, vou lançar o calendário lá para o dia 1º de fevereiro, dia 1º de janeiro, e vou colocar aqui como confraternização universal. Beleza? Confraternização universal. Esse feriado começa no dia 1º/1 e termina no dia 1º/1, tá certo? Próximo feriado que eu tenho, dia 25, foi Carnaval. Beleza? O que é que acontece no Carnaval? A maioria das empresas utiliza o Carnaval a partir da segunda-feira até a quarta-feira, tá? Então eu vou colocar aqui que esse feriado é do dia 24 até o dia 26. Próximo feriado que eu tenho vai ser dia 10 de abril, que é Paixão de Cristo ou Sexta-feira Santa, tá certo? Dia 10. Outro feriado que eu tenho é dia 21 de março, que é Inconfidência, né? Inconfidência Mineira. Beleza? Próximo feriado que eu tenho, feriado nacional, dia 1º de maio. É considerado o dia do trabalho. Ok? Dia do trabalho. Depois do dia do trabalho, qual é o próximo? Eu acho que é 7 de setembro. Vamos ver, isso mesmo. 7 de setembro. Tá? Então, dia 7 de setembro. Então, vamos lá para setembro. Dia 7 de setembro. Feriado da Independência. Feriado de Independência. Ok? Dia 7. Próximo feriado que eu tenho, dia 12 de outubro, é o feriado da Padroeira. Padroeira do Brasil. Próximo feriado, dia 2 de novembro, dia de finados. Próximo feriado que eu tenho é o dia 15 de novembro, que é o feriado da Proclamação da República. Que apesar de ter caído no domingo, a gente coloca também esse feriado, porque nós vamos fazer a recorrência dele daqui a pouco. Depois desse feriado do dia 15 de novembro, nós temos o dia 25 de dezembro, que é o feriado do Natal, tá certo? Então é importante que além dos feriados nacionais, você também verifique quais são os feriados regionais daquela região onde está sendo
executado o projeto, tá certo? O que é que acontece com esses feriados? Todos os feriados nacionais, com exceção do Carnaval e da Paixão de Cristo, são datas exatas de feriado. Por exemplo, todo dia 1º de cada ano é feriado, certo? Então, se todo dia 1º de cada ano é feriado e vamos pressupor que o nosso projeto aqui vai durar entre 2 e 3 anos, então eu vou colocar os feriados entre 2020 e 2022, porque aí eu vou ter todo ano de 2020, todo ano de 2021 e 2022 já com o calendário pronto, tá certo? Como é que eu faço isso? Eu seleciono o feriado, venho em detalhes e coloco, já está configurado aqui para folga, né? E coloco aqui uma recorrência anual e lanço aqui a recorrência por 3 períodos. Olha, então vai acabar em 2022. Ok. Aí eu venho aqui, o próximo feriado eu tenho o Carnaval. E o Carnaval acontece um pouco diferente aqui. As datas de 2020, as datas de um ano não se repetem no ano seguinte. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vou ter que vir aqui no final e lançar os feriados de Carnaval de 2021 e de 2022, caso eu queira que todo o meu projeto, todo esse meu calendário fique pronto até 2022, ok? Então, seguindo, o que é que eu sei inicialmente? Eu sei que o Carnaval de 2021 ocorre no dia 16 de fevereiro, certo? 2021 é a data que ocorre o meu Carnaval, certo? E eu sei também que no dia 2/4 de 2021 ocorre a Paixão de Cristo, certo? Então, sabendo disso, eu vou fazer essa repetição. Voltando aqui um pouco na questão do Carnaval, esse dia 16 é uma terça-feira, então eu vou colocar que começa do dia 15, a segunda-feira, até a quarta-feira, dia 17, beleza? Dando sequência, eu vou para o meu dia 1º de março de 2022, que é quando ocorre o Carnaval de 2022, certo? Então vamos lá, Carnaval de 2022. Aqui também sendo uma terça-feira, tá? Eu vou colocar que ocorre do dia 28, segunda-feira, até o dia 2, quarta-feira. E entro aqui também com a Paixão de Cristo, que também ocorre no dia 15 de março de 2022, certo? Paixão de Cristo, ok? Então vocês viram aí da forma que eu fiz aqui, colocando primeira data aqui, depois renomeando, que existe a possibilidade da gente buscar a data aqui através do calendário, tá? E também de digitar diretamente qual é a data, certo? Então, seguindo as configurações, Carnaval e Paixão de Cristo eu também já configurei até 2022 e vou seguindo essas demais configurações, tá bom? Vamos lá, então. Detalhes para a Inconfidência Mineira, que ocorre sempre no dia 21/4. Vou fazer a recorrência para 3 períodos. Dia do Trabalho também sempre ocorre no dia 1º. Então, as recorrências. Independência do Brasil também ocorre sempre dia 7, recorrência anual, 3 recorrências. Padroeiro do Brasil também ocorre sempre no dia 12 de outubro. Ok? Dia de Finados também ocorre sempre no dia 2. Proclamação da República sempre ocorre no dia 15 de novembro, recorrência anual também. E o Natal também sempre ocorre no dia 25 de dezembro, ok? Então estou com todas as minhas exceções lançadas de feriados nacionais até o ano de 2022, porque é o suficiente para mim, para esses projetos que eu estou
lançando. Ok? Então vamos aqui dar um ok. E vamos verificar que já ocorreu aqui a alteração no meu Gantt. A terça-feira aqui, dia 21 de abril, tá? Foi considerado como feriado. Aqui no dia 1º de maio também considerado como feriado. Ele tá cinza, né? Tá considerado como um dia não útil, tá? Então, da mesma forma que a gente fez aqui para as exceções de dias úteis para transformar em dias de folga, eu também posso fazer de um dia de folga se transformar em dia útil. Como é que a gente faz? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Digamos que no dia 25 de abril você resolva que sua equipe tenha que trabalhar. Então vou colocar aqui, selecionei dia 25 de abril e vou colocar aqui dia de trabalho, tá? Você pode renomear com qualquer informação que seja mais direcionada. Então, depois que eu mencionar aqui, ele já diz que é um dia de exceção, certo? Mas eu vou ter que vir em detalhes para dizer para ele tirar folga e dizer que é um período de trabalho. E que, por exemplo, vai se trabalhar aqui de 7 da manhã até 11 horas e de 1 hora até às 17 horas, certo? Vai ocorrer somente nesse sábado, dia 24, aí eu coloco ok, certo? Colocando ok, ó, dia de exceção, tá? Esse dia de exceção, como eu coloquei como dia de trabalho, lá no meu Gantt também já vai ter essa transformação, ó. Dia 25 aqui antes estava cinza, agora está branco porque é um dia normal de trabalho. Ok? Então até aí tudo tranquilo. Agora nós vamos trabalhar a configuração da nossa semana de trabalho. Então dentro de semana de trabalho nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter os períodos, né, normais, úteis, com essa configuração ainda padrão de 9 horas da manhã às 18 horas. Mas eu pretendo alterar isso porque o meu projeto não ocorre nesse período de horas. Então vamos lá em detalhes, vamos mudar esse padrão aqui desse calendário. Vamos em detalhes, vamos selecionar de segunda a sexta-feira, tá? Vamos colocar aqui como definir dias, não vamos usar o período padrão do projeto, vamos colocar os períodos específicos, tá certo? Então vamos definir como dia de período de trabalho específico. Eu vou colocar aqui que o normal é começar às 7 horas da manhã, um intervalo para almoço de 11 horas, retornando de 13 horas e finalizando às 17 horas. Então fazendo isso e clicando em OK, de segunda a sexta-feira já vai estar com essa especificação. Então eu faço aqui, finalizo com OK. Então quando eu voltar aqui, ó, no meu calendário, o que é que vai acontecer? Ó? Todo o meu calendário já está modificado aqui para o horário de 7 da manhã às 11 e de 13 às 17. Beleza? Então pessoal, essas são as configurações do nosso calendário de construção civil, nosso calendário próprio, tá? Modificamos alguns padrões do MS Project para os padrões que nós vamos utilizar no nosso projeto.